Fala pessoal, tudo bem? Olha só, nessa manhã de sábado nós vamos falar sobre medo e decisões. E esse vídeo ele tem um propósito muito relevante que eu quero que você fique atento para ele agora. Ó. O propósito desse vídeo é fazer com que você nunca mais decida por medo. Eu quero que você sempre escolha aquilo que você deseja apesar do medo. Ou seja, não mude seu foco daquilo que você escolheu para si. Esse é o propósito desse vídeo, fazer isso, fazer com que você não se envolva com medo a ponto de escolher outra coisa, deixar de fazer aquilo que você quer fazer. Então perceba, pessoal, vamos falar um pouco sobre o medo. Qual é a origem do medo? A origem do medo vem desse senso de individualidade que todo ser humano tem. Por meio dele que nós nos identificamos com matéria, nós nos identificamos com casa, carro, nós nos identificamos com o nosso nome. Esse senso de individualidade que delimita os nossos limites, né, deixa claro os nossos limites, ele também cria um senso de que eu posso perder aquele limite que eu delimitei. Essa possibilidade de perda é que faz gerar uma necessidade de segurança. E essa necessidade de segurança, ela que faz o medo acontecer. Então, você precisa entender que o medo, ele sempre vai estar presente. Isso é um primeiro pensamento que eu coloco aqui. O medo sempre vai estar presente. Se o medo sempre vai estar presente, é útil você querer ficar sem medo? Não é útil, é contrassenso. Então, o que a gente precisa entender? Que nós precisamos ter medo até um certo ponto, que ele não atrapalhe as nossas escolhas. Então, medo até certo ponto, é o primeiro pensamento. Nunca querer eliminar o medo. Outra questão é a respeito das consequências do medo. A principal, uma das principais consequências do medo é a mudança de foco. Mudança de foco. Quando você sente medo, isso quer dizer que você está pensando no ruim. Quer dizer que você parou de pensar na sua escolha e agora você está pensando em algo ruim, no que não é a sua escolha. Só a partir dessa mudança de foco que o medo vem. E aí, o que a gente precisa aprender? A ter o hábito de colocar o foco naquilo que você deseja. E eu já falei sobre isso no vídeo de constância. Depois vocês voltam lá no vídeo de constância e vejam que para ter constância é necessário nos habituar a, se for julgar pelo lado positivo sempre. Nunca julgar pelo lado negativo. Julgar pelo lado negativo, em outras palavras, é focar naquilo que você não quer. Que, em outras palavras, é o gerador do medo. Um gerador de medo. Então, fica a dica. Se comprometa a sempre focar naquilo que você deseja. E outro ponto que é uma consequência do medo é que quando você sente alguma coisa, quando você sente, você está comunicando esse sentimento para o mundo. Mesmo que você não diga nada, mesmo que você não diga uma palavra, você está comunicando. E essa comunicação ela é entendida e ela é causa de determinadas consequências. Quais determinadas consequências? São diversas e às vezes a gente não percebe conscientemente. Mas, por exemplo, alguém deixa de comprar de você se ela não sentir confiança. Ela mesma, se você perguntar para ela, ela não sabe por que ela te disse não. Mas o sentimento envolvido pode ter a ver com a sua mensagem que você está passando a partir do seu sentimento. Ou seja, se você se emaranhar, se você se envolver
só em pensar aquilo que você deseja, então você vai diminuir demais a chance de comunicar algo que você não quer. E aí você pode até me questionar assim, ó, nossa, Igor, mas se eu não pensar no ruim, como é que eu vou me proteger? Como é que eu vou me defender? Pensar no ruim me faz ficar mais alerta. E aí eu te falo o seguinte, você não pode querer ficar mais alerta porque você não pode querer se envolver com pensamentos negativos para ficar mais alerta. Pelo contrário, o que você precisa é se envolver com aquilo que você deseja e por causa disso ficar mais alerta. Porque quando a gente fica mais alerta para ver se o que eu não quero que aconteça, se vai acontecer, por exemplo, você está andando numa viagem, você vai ficar mais alerta para evitar um acidente ou para chegar no destino? Quando eu fico mais alerta por medo, quer dizer que eu estou a todo momento vendo um acidente na minha frente e estou alerta para ir por isso. Agora pensa na diferença de sentimento, na diferença de energia que há quando eu fico mais alerta porque eu quero chegar no local. Aqui o foco é a escolha. Ou seja, para quem defende o medo como um benefício para que você fique mais alerta, tome cuidado, porque você está reverberando sentimentos que você não quer reverberar. E tudo tem consequência. Não fica pensando que passa ileso só porque você não disse uma palavra, que não é assim não. Como eu disse, eu posso ficar sem falar um A aqui nesse vídeo. Eu posso ficar olhando para você aqui, ó, nessa tela, olhando para você, sem dizer nada, que eu vou comunicar algo para você. E você aí, mesmo que você também não entenda mentalmente, você não consegue colocar em palavras aquilo que você está sentindo quando eu olho para você, mas eu transmiti um sentimento para você. Então, fiquem atentos. Não coloque essa benesse para o medo, não, tá bom? E aí, vamos falar aqui agora sobre o seguinte. Se eu não quero focar no que eu não desejo para mim, ou seja, eu não quero focar naquilo que gera medo, como que eu faço então para me proteger? Como que eu faço para não ficar tão vulnerável? Aí eu vou lançar aqui uma diferença, tem uma diferença nesse aspecto aí. Você não precisa sentir medo para analisar a sua situação, analisar os riscos da sua situação. Você, quando você compara análise de risco com sentir medo, você vê as diferenças claras. E eu estou fazendo esse vídeo aqui com o propósito de te liberar do medo para que você possa se envolver na sua escolha, mas sem ser iludido, sem deixar de analisar a situação como um todo, sem deixar de analisar os pontos positivos ou negativos. Porque se eu virar para você e falar assim, ó, só foca no positivo e vai, isso daí é um conselho inocente, é um conselho de uma pessoa imatura. E eu quero passar aqui para você uma forma de você diferenciar análise de risco de medo, tá bom? Então eu separei aqui algumas informações relevantes que distinguem um de outro, e aí você vai entender quando que você está fazendo uma análise de risco e quando que você está caindo nas garras do medo, quando que você está se identificando com pensamentos que te geram medo, tá bom? Então, ó, quando você está com um julgamento emocional que gera o medo, o que caracteriza medo é julgamento emocional. E se você analisar a mesma característica para o lado da análise de risco, o que relaciona é uma análise objetiva, ou seja, eu fui um pouco não claro aqui, eu vou clarear.
Quando você sente medo, você precisa julgar emocionalmente. Agora, quando você faz uma análise de risco, a análise ela é objetiva, ela não é um julgamento. Perceberam a diferença? Quando a análise é objetiva, não há emoções. A análise objetiva é você analisar informações e não achismos, que é algo que gera medo, o achismo. Olha só para você ver. Outra característica que gera medo. Ele é baseado no que você sente. Ele é baseado num sentimento. Você está analisando a situação, decidir ou não decidir. Eu sinto que vai dar errado. Medo. Agora, qual que é o contrário? Quando você está fazendo uma análise de risco? É você basear em pesquisa, em entrevista, em experiências de mentores. Isso sim é você levar a sua escolha em conta e não o medo em conta. Outra diferença básica, quando você está envolvido com medo, você leva em conta os traumas do passado para decidir o seu futuro. E quando você está avaliando risco, você leva em conta as informações do presente, aquilo que está acontecendo ali agora, delimitado no presente. Então, se você estiver envolvido com, isso daqui pode dar errado, porque aí você lembra que você já teve uma experiência, fique atento, porque você pode estar envolvido com medo, entendeu? Outra coisa, o julgamento, a análise de medo foca naquilo que pode dar errado. E a análise de risco, ela tem um outro foco, ela tem um foco de verificar a viabilidade da sua decisão. Verificar a viabilidade é completamente diferente de se envolver com o sentimento do medo. E contando uma experiência que eu tive, vou contar rapidinho. Quando eu estudava para concurso, eu tinha uma decisão a tomar. Ou eu tentava um cargo de técnico, que eram mais vagas, ou eu tentava um cargo de consultor legislativo, que era um cargo de nível superior e que eram menos vagas, eram só 2 vagas para um concurso hiper concorrido, que era da Câmara do lado do Distrito Federal. E eu consultei um especialista, que foi o Cristiano Cavalcante. Esse especialista, ele é super, ele já passou em vários concursos, ele tem uma técnica. Então ele era o meu mentor nessa área, sabe? E aí ele virou para mim e falou assim, não, Igor, não escolha o curso de técnico, porque o curso de técnico, ele apesar de ser mais vagas, vai haver muito mais concorrência. E eu estava tomando essa decisão de ir para o cargo de técnico por medo da prova ser difícil do outro lado. Aí ele, com a expertise dele, virou para mim e falou assim, não, Igor, as provas, quanto mais alto o nível, mais fácil é. Por quê? Pela ausência de competidores. Então ele tinha essa expertise. E eu estava decidindo, antes de consultar ele, eu estava decidindo por medo. E até depois de ele dizer isso, eu fiquei assim, será? Ou seja, ainda estava com medo, mas eu tenho uma premissa. Eu quero até que vocês tenham também essa premissa. Que eu não desrespeitei, eu segui essa premissa minha. Eu falei assim, olha, se eu contratei um especialista, então eu vou seguir o que ele está dizendo. Então, é lógico isso, né? Mas tem gente que vai contra o especialista, contrata o especialista e vai contra o especialista. E eu não fui contra, graças a Deus, foi uma ótima decisão. Eu estudei muito, arduamente na época que eu estudava, passei em 7º lugar, ainda não fui chamado, mas quem sabe, hoje eu tenho até outros propósitos, talvez eu até nem aceite mais esse cargo, devido a eu me envolver melhor com essa minha profissão aqui agora, mas tudo é possibilidades, não é mesmo? Agora uma coisa eu garanto para vocês, quando eu decidir, eu não vou decidir por medo, eu vou decidir baseado na minha escolha e fazendo uma análise de risco, porque eu também não sou neném, não é verdade? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, comentem aí se vocês
querem tomar alguma decisão, se estão com dúvida em alguma coisa, se estão com dúvida em como fazer uma análise de risco. E tamo junto. Bola pra frente, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.